Sobre os tipos de capitais. Até o momento, nos vídeos anteriores, basicamente quando tratamos de capital, falávamos praticamente única e exclusivamente sobre o capital produtivo, ou seja, aquele capital que está alocado exclusivamente na produção de bens de consumo na forma de mercadorias é o capital industrial. Entende-se como setor industrial ou produtivo toda a agricultura, setores extrativistas e a produção de bens, sejam eles com a finalidade a produção de meios de produção ou para consumo. É desse capital que provém todo o valor novo que é adicionado na sociedade. Após essa camada, existe uma esfera de capital intermediário que atua na distribuição do capital produzido. Ele é representado pelo capital comercial. Antes, vamos nos lembrar a respeito do tempo de rotação do capital, conforme visto no vídeo anterior. O capital, para maximizar a extração de mais valor, ele irá tendencialmente buscar acelerar ao máximo a sua rotação, pois quanto mais rotações de capital são feitas, é possível ter uma taxa de lucro também maior. Além disso, como também é um conceito tradicional na economia, a especialização gera maior produtividade. Logo, para o capital produtivo, é interessante que esse capital se especialize ao máximo em apenas produzir e vender o mais rápido possível para reiniciar então um outro processo produtivo. Deste modo, não haveria, a princípio, nenhum impedimento para o próprio capital industrial também atuar como capital comercial. Contudo, muitas vezes esse capital não seria do mesmo modo produtivo, se precisasse realizar a sua rotação desde a produção até a venda para o consumidor final. Deste modo, ele opta por se especializar somente na produção da mercadoria. É aí que entra em atuação o capital comercial. O que ele faz? Ele adianta a realização do capital investido pelo setor industrial. E qual que é a contrapartida que ele recebe em troca disso? Bom, ele compra a mercadoria abaixo do seu valor real. Ambos os capitais saem satisfeitos nessa situação, pois o capital industrial pode reiniciar o seu processo produtivo sem o risco de não realização daquele capital já investido e assim pode especializar-se nesta função. Enquanto isso, o capital comercial tem uma massa de mais valor em potencial a ser realizada naquela mercadoria que ele acaba de adquirir. Apesar disso, de maneira inevitável, o capital comercial também vai acabar aplicando algum trabalho novo naquela mercadoria, nem que seja apenas o custo de transporte desta até o local onde se encontram os consumidores para conseguir fazer a realização, e assim também irá adicionar alguma parcela de valor naquela mercadoria, desconsiderando esse aumento do valor que eventualmente vai ser causado pela aplicação de trabalho do capital comercial na mercadoria já pronta. Vamos imaginar o seguinte cenário. Suponhamos que determinado capital produtivo irá produzir uma mercadoria com um custo entre capital constante e variável no valor de 100. Esse processo produtivo tem uma taxa de mais valor de 50%. Logo, ele teria o direito de realizá-la se o fizesse no mercado a um preço de 150. Assim, ao final, ele também teria uma margem de lucro de 50%. Contudo, o tempo para conseguir completar essa rotação seria de aproximadamente 3 meses. Somente após isso que esse mesmo capital então poderia ser novamente investido no início do processo produtivo. Assim, eventualmente, esse capital produtivo aceita realizar o capital antecipadamente a um outro capital comercial, que tomará conta desta última parte do processo, aceitando então vender essa mercadoria a um preço de 135. Apesar disso, o valor da mercadoria continua sendo de 150 e poderá ser vendido no mercado a este preço, de 150, o que será feito então pelo capital comercial e desse modo irá se apropriar de 15
de mais-valor. Note que esses 15 não foram produzidos pelo capital comercial, mas sim produzidos pelo capital industrial e se encontram nessa forma em potencial. Além do capital comercial e industrial, temos também o capital financeiro, que este realiza a função de antecipação, agora não no final do processo produtivo, adiantando a realização do mais-valor, mas sim o capital financeiro atua na antecipação no início da rotação do processo de produção. Vejamos, um capital produtivo A realizou uma rotação do seu capital inicial, e que seria no valor de 100, por exemplo. O mais-valor que foi obtido nesse caso hipotético é de 30. Contudo, caso ele quisesse ampliar a sua própria produção, seria necessário investir mais 100 de capital. Contudo, ele possui apenas esses mais 30 de valor que foi agregado ao seu montante geral de capital. Assim, então, ele poderia entesourar esses 30 de capital até que tivesse suficiente valor para ampliar o seu próprio processo produtivo. Contudo, essa seria uma má decisão, pois valor parado não pode atuar como capital, logo não pode se autovalorizar. Desta situação, existe a possibilidade, então, deste valor atuar como capital financeiro, que assim como a função que cabe ao capital comercial, poderia ser sim desempenhada diretamente pelo próprio capital produtivo. Contudo, por uma questão de eficiência e organização capitalista, é melhor e costuma ser desempenhada por um capital específico a esta finalidade. Nesse caso seria um banco, que centralizaria todos esses depósitos. O banco, então, atuando como capital financeiro, irá centralizar massas de mais-valor depositadas nele por diversos capitais e então desempenharão um papel fundamental no funcionamento do sistema capitalista. O crédito. Considerando que com o avanço das forças produtivas, o montante inicial para o investimento, bem como ampliação de capitais, com potencial de serem efetivamente lucrativos, vai ficando cada vez maior e, em muitos casos, esses investimentos só são possíveis de serem realizados a partir do fornecimento de crédito, para que assim então seja iniciado um novo processo de rotação de capital, seja ele na esfera produtiva ou improdutiva, com a seguinte contrapartida: uma parte do mais-valor extraído desta rotação de capital será usada para remunerar o capital financeiro. Ou seja, simplificando o processo, determinado capital oferece certa quantia de valor a uma instituição financeira que então intermedia o valor para que seja aplicado na construção de outro capital produtivo e, portanto, apto a extrair mais valor. O que acontece aqui então é que este mais valor terá de ser suficiente para agora, além de remunerar o seu proprietário, ou seja, aquele que tomou o empréstimo para dar início a um novo processo produtivo, como também terá de remunerar o capital financeiro na forma de juros. Esses juros, parte irá remunerar o próprio banco e outra parte irá remunerar aquele que deixou o seu capital investido nesta mesma instituição financeira. Ou seja, o possuidor originário sequer consegue ter ideia de onde aquele juros que ele está recebendo veio a partir desta lógica de funcionamento do capital financeiro. A alienação que este processo gera é tão grande que geralmente as pessoas acham que então o dinheiro tem a capacidade por si só de se autovalorizar, ou de que o dinheiro está trabalhando no lugar da pessoa, entre várias aspas, quando na verdade o que está acontecendo é um processo muito mais simples, ou seja, está havendo a extração de mais valor em algum trabalhador, contudo só em algum outro lugar que muitas vezes se torna muito difícil de determinar.
mas ao fim o que acontece é que os juros só pode ser pago pela extração de valor.